Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Mau e hoje estudaremos um pouquinho a função seno, tá legal pessoal? Um estudo de funções trigonométricas mais específico em função seno, tá bom? Então para a aula de hoje eu trouxe duas funções para traçarmos os gráficos, tá legal? A função f de x igual a seno de x e a função g de x igual a 5 mais 3 vezes seno x, tá legal? A partir dessas duas funções nós vamos definir uma função genérica, ok? Então prestem atenção, então como que nós traçamos a função f de x igual a seno de x, tá? Aqui eu coloquei o eixo x e o eixo y, tá? Coloquei alguns pontos importantes que devem ser chutados quando você for traçar um gráfico de uma função trigonométrica, ok? Então olha aqui, quais são os pontos super importantes para vocês traçarem o gráfico de uma função trigonométrica? Olha, o ponto 0, tá? No eixo x, o ponto π sobre 2, o ponto π, o ponto 3π sobre 2 e o ponto 2π. Por que esses pontos são importantes? Porque são os polos da função, tá? Eu coloquei aqui, olha, o estudo da função seno. A função seno, nós temos o quê? Que o eixo dos senos é o eixo sem sono, o eixo em pé, certo? Então, no primeiro e no segundo quadrante, ela é positiva e no terceiro e no quarto ela é negativa, certo? Como eu já ensinei vocês, nós temos aqui, olha, se no polo ela oscila sinal, o valor é 0, né? Se tem o sinal de mais e mais, é o valor máximo para o seno, que é 1. Se aqui oscila sinal, é 0. E aqui menos e menos é o menor valor possível para o seno, que é menos 1, tá legal? Então o seno sempre oscila de menos 1 a 1, da mesma forma que o cosseno, ok? Então olhando aqui, olha, quem que é f de 0? F de 0 é o seno de 0, certo? Quem que é o seno do ângulo 0? É 0, certo? Pelo que está aqui. Então, f de 0 nós temos que é 0. Ó, vou colocar de verde aqui para vocês, olha. Então, a f de 0 é 0, então nós temos o ponto 0,0. Quando o x for 0, o y é 0, tá bom? Esse ponto ele está aqui, olha, 0,0, tá? O próximo ponto importante é o f de π sobre 2, que é o meu seno de π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, certo? Então, nós temos aqui, olha, quanto que é o seno de π sobre 2? É 1, certo? Então, f de π sobre 2 é igual a 1. Se vocês olharem aqui, olha, o π sobre 2 ele vai bater no ponto 1, certo? Olha. Então, quando o x for π sobre 2, bate no ponto 1, tá? O próximo ponto é o quem? O f de π. Π é 180 graus. 180 graus, quanto que é o seno de 180 graus? 0. Então, seno de π igual a 0. Quando o x for π, vai bater novamente no 0, certo? Y. Então, olha, outro ponto importante da minha função aqui. Próximo ponto, f de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é 270 graus, tá? 270 graus eu faço o seguinte, olha, 90, 180, 270. É o menor valor possível para o seno, menos 1. Então, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, quando for 3π sobre 2 em x, vai bater em menos 1 no y, certo? Então, nós temos esse ponto coordenado aqui, olha. Vou fazer devagarzinho aqui para ficar bonitinho, olha. Esse ponto aqui, ok? E, por fim, o último ponto importante é o 2π. O 2π, o que é? Uma volta completa, né? Um arco côngruo a 0. Então, nós temos que o seno de 2π é 0. Então, quando o eixo x for o 2π, eu bato no ponto 0, ok? Então, agora, para eu traçar essa função, ela é uma função assim, olha que interessante, ó. Começa do 0, né? Então ela sobe até no máximo 1, desce aqui, passa por aqui e sobe e vai embora, tá bom? Então essa função, olha, ela começa do 0, ela tem o seu ponto máximo em 1, certo? Depois ela começa a descer, isso aqui é chamado de ponto de inflexão, onde ela troca a concavidade da curva, tá? Depois ela desce até o seu ponto mínimo, que é menos 1, e depois ela começa a subir de novo. A partir do 2π, é como se fosse uma cópia do que temos no ponto 0. Ela faz a mesma coisa aqui. Ela vai fazer a mesma coisa aqui, tá legal? Então, o que é período de uma função trigonométrica? É a parte que não repete. Da onde até onde que ela não repete? Ela não repete do 0 até o 2π, não é isso? Então, essa parte laranja aqui, essa distância laranja, é o período da minha função, tá legal? E quanto que vale esse período? 2π, não é isso? De 0 até 2π, tá? Então agora para finalizar esse estudo aqui dessa função f de x, nós temos aqui, olha, o domínio da f, df, que é o domínio da função. Para quais valores que ela vale no eixo x? De 0 a 2π?
Não, porque ela vai oscilar isso aqui até o infinito, tá? Ah, de 0 até infinito? Não também, por quê? Porque essa função ela volta aqui, ó, ela vem do menos infinito, entendeu? Então, o domínio dessa função nada mais é do que o conjunto dos números reais, tá bom? Qualquer número real, ou seja, qualquer valor em x vale para essa função. Qual que é a minha imagem da minha função, né? Da onde a onde que ela vale no eixo y? Aí ela já não é infinita, percebe? Ela não é qualquer número real. Ela tem um mínimo aqui, ó. Qual que é o mínimo dela? Menos 1, não é? Até no máximo 1. Essa parte aqui é minha imagem, tá legal? Então a imagem da minha função vai de menos 1 a 1. Tá? E o período dessa função aqui, nós vimos que essa distânciazinha aqui, não é? Que é dado por quem? Por 2π. É o período padrão de uma função, tá legal? Indo agora para a função g, eu joguei alguns valores a mais na função mais simples que nós temos aqui, trigonométrica, a função f de x igual a seno de x, tá? Então eu considerei uma outra função que eu chamei de g para não confundir com a f, dada por 5 mais 3 vezes seno x. Como que essa função ela vai se comportar o gráfico dela? Vamos traçar o gráfico dessa função de uma forma um pouquinho mais rápida, tá? Porque nós sabemos já da f, olha. G de zero é trocar o x por zero, certo? Quanto que é o seno de zero? O seno de zero não é zero? Então vai ficar 5 mais 3 vezes zero. E quanto que é 5 mais 3 vezes zero? É 5, sim? Então nós temos o quê? O ponto que quando o x for zero, o y vai bater no 5. Onde está esse ponto? Aqui, olha. Quando o x for zero, o y bate em 5, certo? O próximo ponto é o π sobre 2. Π sobre 2 é 90 graus, não é? Então 90 graus, o seno de π sobre 2 é 1, sim? Então se eu trocar tudo isso aqui por 1, eu tenho que a g de π sobre 2 será 5 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 é 3, mais 5, 8. Então a g de π sobre 2 é 8. Então, quando o x for π sobre 2, isso daqui vai vir até o ponto 8 no y, certo? Vamos traçar aqui, ó, até o ponto 8 em y, olha. Esse ponto aqui é um ponto do meu gráfico também, π sobre 2,8, certo? Próximo ponto importante, g de π. Quem que é seno de π? Seno de π não é zero. Então, a g de π vai ser 5 mais 3 vezes seno de π, que é zero. 5 mais 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, sobrou 5. Então, a g de π vai ser 5, certo? Então, quando o x for π, nós vamos bater aqui no ponto 5, sim? Ó, vamos subir aqui até o ponto 5. Esse ponto aqui é um ponto da minha função também. G de 3π sobre 2. Quem que é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Então, a g de 3π sobre 2 será 5 mais 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, com mais 5 dá 2. Então, a g de 3π sobre 2 é 2. Quando o meu x for 3π sobre 2, eu vou bater no ponto 2 aqui, olha. Outro ponto importante do meu gráfico. E por fim, g de 2π, que é um arco côngruo a 0, a 4π, a 6π e assim vai. E o seno de 2π é 0. Então nós temos que 5 mais 3 vezes 0, que é 5 mais 0, que por fim é 5, certo? Então a g de 2π é dado por 5. Então quando o x for 2π, isso daqui vai batendo em quem, hein? Deixa eu arrumar isso aqui, tá um pouco torto, né? Vamos fazer mais bonitinho isso aqui, ó. Quando for 2π, vai subir aqui até no máximo o ponto 5, certo? Olha, até no máximo o ponto 5. Deixa eu só arrumar essa partezinha aqui que eu apaguei, olha, que essa aqui vai ser o período, né? Vou fazer um pouquinho de vermelho aqui mesmo, ó. Continuando aqui. Então, o que nós temos, então? Olha, temos os pontos importantes do meu gráfico, não tenho? Agora é só traçar a minha curva aí, né? Então, olha, começa em 5, ela vai subir ali até o 8, certo? Aí vai começar a descer aqui, olha, desceu aqui, subiu de novo e assim vai, tá? E aqui também vale, tá bom? Certo? Então, o que eu tenho de importante nessa função aqui? Olha, que o período dela, onde que ela oscila no eixo x, sem repetição, olha, começa no 5, que é o meu eixo de simetria. A partir do 5 ela sobe 3 e desce 3, não é isso? Olha, do 5 subiu para o 8, do 8 começou a descer, desceu até o 2. Começou a subir de novo. Esse ponto aqui, olha, é o ponto onde fecha o meu período, porque daqui
para cá, olha, essa segunda parte, vou até colocar de azul aqui, olha, essa segunda parte aqui começa a ser essa parte de novo, certo? Então significa o quê? Que de 0 aqui até 2π, de 0 até 2π, nós tivemos o quê? Uma oscilação que não se repetiu, né? A partir de 2π começa a se repetir. Então o meu período aqui, olha, o que é meu período? A parte que não se repete, né? É igual a 2π. Então o período dessa função é 2π, tá? Domínio da função. Da onde até onde que ela vale no eixo x? Vale para qualquer valor de x, porque isso aqui vai ficar oscilando até o infinito, entendeu? Então o domínio da minha função g são os conjuntos dos números reais, tá legal? E a imagem, da onde até onde que ela vale no eixo y? Ela tem um valor mínimo aqui de 2, não é? Até um valor máximo de 8, não é isso? Então, a minha imagem ela vai do 2 até o 8, fechado e fechado, porque inclusive o 2 e inclusive o 8. Essa aqui é a minha imagem da função, tá? De uma forma rápida, se vocês quiserem descobrir qual que é a imagem de uma função, vocês pensam assim, olha, o 5, que é o valor que está somando ou subtraindo na função, né? Que não está multiplicando o seno de x, no caso esse 5 aqui, que é um valor positivo, é o deslocamento do meu eixo principal. O meu eixo principal aqui é o eixo x. Vocês percebem que não tem nada somando ou subtraindo aqui? Então o meu eixo principal é o próprio x, tá bom? A partir do eixo principal, ele vai subir e descer o valor que multiplica o seno. Quem que multiplica o seno aqui? Quando não tem ninguém que multiplica o seno, na verdade tem o número 1 que multiplica o seno aqui, certo? Então, a partir do eixo principal, olha, subiu 1 e desceu 1, certo? Então, a minha imagem vai dar onde? A partir do eixo principal, sobe e desce o valor que multiplica o x. A partir do eixo principal, que é o 0, olha, desceu 1, menos 1, subiu 1 mais 1. Então, a imagem vai de menos 1 a 1, tá bom? Olha um outro exemplo ali, ó. Quem que é meu eixo principal? É o meu 5, não é? Porque ele foi deslocado, então o eixo x foi deslocado para o eixo 5. Olha meu eixo principal aqui, olha. Olha o 5 aqui, ó. Certo? A partir desse eixo principal, sobe e desce o valor que multiplica o seno. Então, a partir do eixo principal, subiu e desceu quanto aqui? Subiu 3 unidades, olha. Subiu 3 unidades e desceu 3 unidades, ok? Ficou um pouco bagunçado aqui, mas deu para entender, né? Então, olha, do 5 subiu para o 8 e do 5 desceu 3 unidades para o 2. Então, nós temos que a minha imagem é de 2 a 8, tá? Muitos exercícios de função trigonométrica, ele pede a imagem de função. Em vez de vocês perderem um tempo gigante construindo a função, vocês podem usar essa técnica que dá certo, tá legal? Bom, espero que vocês tenham entendido aí a ideia de função seno. Fica um grande abraço para vocês aí e vamos estudar um pouquinho agora as outras funções trigonométricas, tá bom? Um grande abraço aí, estamos juntos.